que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Senhor Deus, Pai, mais uma vez eu oro, Senhor, ti, todos fazendo uma oração que já foi aqui, Senhor, orada, ministrada, Senhor, mas eu preciso, Senhor, da tua ajuda para falar nessa noite do que o Senhor quer falar. Senhor, não nos permita aqui, Senhor, talvez me mesmo nada para fazer, mas se o Senhor quiser falar com total verdade, o teu Espírito Santo venha cativar os corações e venha fazer a tua boa obra nessa noite. Senhor, que essa palavra venha ser implantada, Senhor, em nossos corações, de uma tal forma que venha fazer jeito, Senhor, nossas vidas. Meu Pai, faça o teu querer, em nome do teu Filho Jesus Cristo amado. Amém. É uma carta aos Hebreus. Não tem autor é desconhecido, alguns estudiosos colocam a autoria a Paulo, a Lucas, a Barnabé, a Paulo, até mesmo Priscila. São muitos, talvez, que eles dão a possibilidade de ter escrito essa carta aqui aos Hebreus. Só que o escritor, o autor dessa carta, ele escreveu aqui com o propósito de evitar o retrocesso do povo. Porque aquele povo, naquele momento, estava passando por uma perseguição. Porém, nenhum deles tinha morrido. Nenhum foi levado à morte. Estava nessa perseguição. Mas nenhum foi lançado na cova de leão, como foi Daniel. Nenhum deles foi lançado na fornalha de fogo ardente, mas eles também estavam passando por perseguição. Então, o autor dessa carta, ele teve a preocupação de escrever algumas coisas e até mesmo exortar o povo a não voltar para trás, ou seja, retroceder. E ele queria aqui, nessa carta, que o povo continuasse perseverante na fé, perseverante na comunhão, perseverante no amor a Cristo, perseverante no Evangelho. Aqui o escritor começa a carta dizendo, no capítulo 3, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo, sumo sacerdote da nossa profissão. O povo já tinha confessado a sua fé em Cristo, como nós, no nosso dia, estamos aqui. Também já confessamos a nossa fé em Cristo. Só que o escritor, ele ressaltou algo que chamou minha atenção. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouviste hoje a sua voz, não endureceis o vosso coração, ou não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Não endureçais o vosso coração. Ali, nesse momento, a gente para meditar. Endurecer por que o coração? Endurecer por quê? Porque toda vez que a palavra é ministrada, é o Espírito Santo falando conosco. Toda vez que Deus aqui usa alguém para pregar a tua palavra, é o Senhor falando conosco. Então, essa palavra aqui, ela está nos dizendo, nos exortando todas as vezes, portanto, que ouvir
oposição, nós não devemos endurecer, seja ela palavra de consolo, seja ela palavra de conforto, uma exortação, algo que Deus ele quer nos exortar, algo que Deus quer que a gente deixe até mesmo de fazer, de praticar, porque o povo no deserto eles foram tentados, porém eles também foram provados. Além de provados, eles também tiveram Deus o tempo todo com eles. Aqui está escrito que para eles foram pregadas, aqui no capítulo 2, para eles foram pregadas também a palavra, porém, eles se desviaram da palavra. Como para nós hoje a palavra é pregada, para eles também foram pregadas. Aí você pode perguntar, mas como? Moisés ia lá pregava para eles? Não, Moisés não só escreveu os 10 mandamentos, não, além das leis. Mas o Senhor, todos os dias ali, até o povo escolhido, o povo que adentrou, né? Que não foram todos, nós sabemos que não foram todos que adentrou na terra prometida. Até que o povo entrou na terra, Deus estava ali fazendo sinais. Deus estava ali mostrando ao povo com sinais e prodígios. Aqui no Salmo 104, aleluia, vai falar alguns sinais que o Senhor fez. Por mais que foi no começo, converteu as suas águas em sangue e fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmeras dos seus reis. Falou a eles que vieram chamo de mosca e pior em todos o seu território. Converteu sua chuva em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu também todos os primogênitos da sua terra, as primícias e de todas as suas forças. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para alumiar de dia, de noite. Oraram e ele fez cordonize e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como o rio, para que a saciasse a sede deles. Ou seja, Deus estava ali o tempo todo cuidando daquele povo. Deus enviou comida, Deus não deixou eles passarem frio, Deus não deixou eles passarem sede. Deus cuidou daquele povo. Ou seja, o próprio Deus pregava as suas maravilhas e o teu poder, aleluia, para aquele povo. Porém, aquele povo endureceu o coração no deserto. Por mais que Deus estava ali presente, o povo viu o grande poder de Deus. O povo viu como Deus pode operar. O povo viu que Deus, ele não manda só comida cair do céu, porque isso aí é um grande milagre. Aleluia, mas na rocha ele faz brotar água. E mesmo assim, o povo endureceu o coração. E aí, essa palavra trazendo para os nossos dias de hoje, para quem é irmão, Deus talvez quer falar conosco dessa maneira. Eu posso dizer que na carta aos Hebreus, hoje Deus reservou para mandar para nós hoje aqui. Enviou a cartas dos Hebreus para a igreja de Fiel, porque aqui está escrito, versículo 1, capítulo 4: temamos, pois, que porventura deixar a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. Fé, a palavra é essa, fé. O povo via o que Deus fazia, o povo via com os olhos as maravilhas que Deus operava. E hoje, nós que
somos casa, como eu já li aqui. Somos casa. Somos casa. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Nós somos casa. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aquele povo, eles viram que Deus é poderoso em fazer. E nós, por intermédio de Cristo, também sabemos que Deus até hoje opera maravilhas e é poderoso em fazer. Porém, alguns, não estou falando daqueles que têm faltado por algum motivo, alguns cultos, né? Um culto, dois cultos, e ainda justifica, porque esses que têm compromisso com Cristo ainda justificam. Eu estou falando em geral. Alguns que por algum motivo se distanciaram da fé, não creem mais na promessa. Aleluia. Tem aqui algo reservado, onde Deus ele mesmo falou, não vai entrar no repouso dele. Não vai entrar no repouso dele. Não vai entrar. Aqui não é lugar de descanso, mas no céu vai haver descanso e repouso. Só que muitos têm esquecido dessa promessa. Muito tem esquecido dessa promessa. Aleluia. E esse temor aqui, esse povo, autor dessa carta ao Hebreu, ele temeu naquele tempo e hoje Deus ele quer falar aqui conosco, não essa carta para nós que estamos presentes. Que nós temos que ter a mesma perseverança, a mesma fé, a mesma convicção de que Deus que operou lá no deserto, lá com o povo, que tirou eles do Egito com mão forte, que nos tirou também do Egito com mão forte. Quem era nós? Eu vi aqui alguém falando por esses dias, quem era nós? Nós fomos meditarmos e eu comecei a analisar aqui a irmã Ariete lembrei agora, ela que falou, quem éramos nós, né? Antes, e olha o que Deus já nos fez, olha as promessas que Deus já fez cumprir em nossas vidas. Hoje Deus, na verdade, nos tem honrado, porque nós estamos debaixo da proteção dele. Nós podemos dizer que ele nos guarda, ele nos livra. Nós estamos cobertos, aleluia, com a sua proteção, porque quem éramos nós, ou quem somos nós sem o nosso Deus? Quem somos nós? E o temor, aleluia, do escritor, da escritora, né? Aos Hebreus, e hoje Deus está falando conosco, não voltem para trás, não retrocedem, não perdem a fé, não percam a esperança, não percam a promessa da vida eterna. Fiquem firmes, fiquem perseverantes. Olha para a minha palavra, olha o que eu tenho feito, olha como eu tenho trabalhado, olha como eu tenho livrado como forte. Aleluia, olha como Deus tem operado também em nossos dias. Aleluia, glória a Deus. E aqui ainda no capítulo 2, no versículo 3, há uma palavra que ela fala muito ao meu coração. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que há ouvido, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas, dons do Espírito Santo distribuído por sua parte. Foi lida uma palavra introdutória nessa noite, e essa palavra foi tremenda. Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E por esse motivo, nós também fomos, e somos participantes da salvação. Só que, como nós vamos escapar e não se atentar para uma tão grande salvação? E é triste, porque
mão de Deus. Porque Deus, Ele falou e fez por intermédio de Moisés, lá no deserto, andava com o povo, fazia milagre, fez os prodígios, só que não parou ali. Deus usou os profetas, usou a vida de muitos profetas na terra, e tem usado até hoje. Só que Ele fez algo mais profundo ainda por amor à humanidade. Enviou Jesus Cristo, o seu Filho único. O amor dele, o amor da vida dele, estava por nós. Mas por quê? Porque Ele ama Jesus, mas Ele ama nós também. E como nós vamos escapar de uma tão grande salvação dessa? Como nós podemos rejeitar esse amor? Aleluia. Como podemos rejeitar um grande amor desse? Aleluia. A própria palavra vai dizer que Ele estava lá no seu trono. Jesus estava no trono junto com o Pai. Mas Ele deixou o trono, se despiu de si mesmo e fez semelhante a nós. E não se entregou às paixões da terra, mas se negou a si mesmo para viver a vontade do Pai, para obedecer à vontade do Pai, para cumprir a vontade do Pai, para que hoje nós pudéssemos ter salvação. E aí está aqui, ó, o versículo. Como escaparemos? Como? E não vamos atentar-nos para uma tão grande salvação. Não tem como, irmão. Não tem como, irmãos. Não tem como nós fugir. Deus nessa noite está nos exortando, até mesmo nos falando tanto amor, porque não tem como uma palavra dessa não ser por amor à tua vida. Deus está falando, não volte para trás, não retroceda, não volte a praticar aquilo que você praticava antes, não faça o que você fazia antes, porque o Espírito Santo mora aí, mora na sua casa, na casa que pertence a Ele. Nós somos casa dele. Ele mora em nós. Aleluia. Ele mora em nós. Aleluia. A Bíblia vai dizer que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o nosso bem. Muitas das vezes você fica inquieta ou até mesmo se questionando por coisas que acontecem na sua vida. Mas não tem nada que Deus, Ele não perdeu o controle. Não tem nada que Deus não possa resolver. E Ele permite sim algumas coisas vir nas nossas vidas. Ele permite algumas coisas vir nos acontecer. Mas por que Ele permite? Porque Ele ainda quer mostrar que Ele tem poder. Ele ainda faz. Porque se Ele deixar só bonança, como que Ele vai operar em nossas vidas? Como que Ele vai fazer o milagre acontecer? Aleluia. A Bíblia vai dizer que lá, desde o princípio, Deus Ele fundou todas as coisas, todas as coisas, e Jesus estava com Ele. Jesus estava com Ele. Tudo que foi criado foi por intermédio das mãos de Deus. Então, se Ele quiser, Ele põe, Ele tira, Ele faz, Ele desfaz. Então, não tem nada que Ele não possa fazer, não tem nada. Então, não temos desculpa para correr daquilo que Deus nos chamou. Às vezes, é nós que colocamos empecilho. Eu falo porque eu sei que nós somos matéria e carne. E a Bíblia vai dizer que a nossa luta é contra a carne. Não é contra a carne, é contra as potestades. A nossa
mas contra as potestades que trabalham nas regiões celestiais. E nós não estamos vendo com nossos olhos carnais, mas se nós ajoelhar, nós conseguimos ver com nossos olhos espirituais como o inimigo trabalha. Mas a Bíblia também vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aí você pode perguntar, não é como que eu vou descansar? Descansando, colocando sobre ele a tua preocupação. Descansando, conversando com ele aquilo que você necessita. Aquele que habita no esconderijo, ou seja, aonde você resolveu se abrigar. Se você está ali, você está guardado. Se você está ali, você está em contato. Deus, eu estou aqui, debaixo das tuas onipotentes mãos, e sei que ao meu derredor tem um inimigo furioso, mas eu estou aqui. E se você está debaixo das asas dele, você não está em qualquer lugar. Você está seguro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós tornamos participantes de Cristo. E se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz, versículo 15, capítulo 3, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvidos provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Aquele povo, eles caminharam, nós sabemos, né? A Bíblia nos fala, por 40 anos, não foi pouco tempo. Eles tiveram 40 anos para adentrar naquilo que Deus tinha prometido para a vida deles. Eles tiveram 40 anos para deixar as concupiscências do Egito, porque eram poucas coisas que afastavam aquele povo de Deus. Eram poucas coisas que faziam aquele povo ficar com os pensamentos e cogitando as coisas do Egito. Eram poucas coisas. Não eram coisas que, como se diz, não eram coisas que são semelhantes às promessas que Deus nos faz. E nem tinha feito aquele povo, porque Deus ele tinha falado da terra e como que era uma terra que manda leite e mel. Mas eles preferiram lembrar do Egito. Eles preferiam ficar focados no Egito. E no dia de hoje, nossos dias, o que tem acontecido na realidade? Porque a Bíblia aqui vai dizer que o povo estava passando por, a carta dos Hebreus estava passando, o povo estava passando por uma perseguição. Nenhum foi levado à morte. Só que o autor, o escritor, ele usou aqui o exemplo do povo do Egito, para que o povo pudesse se atentar que mesmo aquele povo, vendo o que Deus fez, vendo o que Deus operou, eles perderam de entrar naquilo ou alcançar a promessa que Deus tinha lhe feito. E o escritor, ele aqui se atentou em escrever que aquele povo lá no deserto, eles não estavam misturados com a fé, ou seja, o que eles viram não foi suficiente para acrescentar a fé deles. Mas nós, porque nós temos o povo do Egito lá, que passou pelo mar vermelho, terra de Jordão, terra seca, mar aberto. Eles saciaram a sede, porque Deus fez brotar, como eu já disse, a água da rocha. Nós temos Elias, Eliseu, Ezequiel, Jeremias, mais Isaías. Temos muitos profetas e o maior profeta de todos os tempos, Jesus. E por que o povo não tem fé de vir para a casa do Senhor? Por que
na verdade, não tem desculpa. Egito, o povo do Egito. Ezequiel, Jeremias, Daniel, Isaías, e mais. Jesus é o maior profeta. Elias, Eliseu também. Paulo, que não negou a fé. São muitos. E temos também a palavra do Senhor conosco. Mesmo assim, o povo tem perdido a fé. Mesmo assim, o povo tem sido distanciado da presença do Senhor. Mesmo assim, o povo tem se desviado da presença do Senhor. Mesmo assim, o povo não tem estado ouvindo a palavra do Senhor. E aí, quando Jesus voltar, e a promessa que Deus nos fez, da promessa da vida eterna, vem se cumprir em nossas vidas. E esses que se desviaram da promessa, o que eles vão falar? Se eles não estão atentando à palavra do Senhor, se eles não estão aceitando os sinais que Deus deixou, se eles não estão aceitando a morte lá na cruz, que Jesus se fez ali maldito por toda a humanidade, se eles não estão aceitando isso, se eles não estão, muitos estão, na verdade, negando a fé. Muitos estão negando a fé em Cristo. Mas você que está aqui nessa noite, o Senhor enviou a carta dos Hebreus para a igreja Peniel. Nessa noite, nós temos fé. Nós temos no Cristo aquele que foi morto, mas ressuscitou e está vivo e vai voltar. Nós temos no Cristo que irá vir sobre as nuvens buscar o teu povo. Nós temos no Cristo que subiu, mas falou que ia rogar o Pai, rogou o Pai, que ia enviar o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo que vive e mora em nós. Nós cremos também que Ele mora em nós. Nós cremos que o Espírito Santo está conosco. E se cremos nessa noite, aleluia, vamos pedir para que o Senhor venha cada vez mais fazer cumprir o que Ele quer na nossa vida. Para que nós não venhamos negligenciar a vontade dEle. Para que nós não venhamos retroceder naquilo que Ele nos confiou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrados pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos teus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém, nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e meus filhos, que Deus me deu, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeição e servidão. Amém. Você tem coragem para dizer nessa noite para o Senhor:
eis-me aqui, Senhor. Você tem coragem para dizer para o Senhor nessa noite, após o Senhor enviar essa carta, você tem coragem de dizer, eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Ele disse, outra vez, porém, nele a minha confiança. Você tem coragem para dizer ao Senhor, Senhor, mais uma vez, se por algum motivo eu tenho desfalecido a minha fé ou a minha confiança em Ti, eu vou colocar, Senhor, a minha confiança mais uma vez em Ti. Agora mais forte, porque eu me lembrei do que o Senhor já fez. Eu lembrei nessa noite do que o Senhor fez lá no passado, mais uma vez, Senhor, porque eu já ouvi isso. Senhor, eu já ouvi o Senhor falar e fazer e operar. Nessa noite o Senhor me fez lembrar que o Senhor é capaz de fazer. Por isso, nessa noite, Senhor, mais uma vez eu ponho em Ti a minha confiança. Você tem coragem de dizer isso para o Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Nós estamos em poucas pessoas, irmão, não tem problema. O Senhor está presente. Você tem coragem de dizer para o Senhor, eis-me aqui? Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos um só. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos filhos da glória de Deus. Jesus, Ele é o príncipe da salvação. Está escrito aqui. Se você quiser meditar em casa, está escrito na carta de Hebreus 2:10. Jesus é o príncipe da salvação. O nosso príncipe da salvação. Só que no império da morte, Ele foi dissipado. Para nós não tem morte. Muito pelo contrário, tem vida. E vida eterna. Para nós, não tem mais a condenação da morte. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, não vai descer para morrer. Vai descer para viver, para subir. E se você crê nisso nesta noite, fala com o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, novamente.